Fala, barões e baronesas do Brasil e do mundo! Vocês estão hoje aqui no Momento Crítica, meu nome é Stuart, e hoje nós vamos falar sobre um dos melhores filmes desse ano, Elvis, de Baz Luhrmann, um filmaço completo em todos os sentidos, que estreia agora no dia 14 de julho. A convite da Warner, nós já assistimos o filme, vamos fazer uma crítica completa aqui. Vamos ter um convidado muito especial hoje, que conhece tudo a respeito de Elvis e vai poder fazer uma análise completa a respeito do filme e da vida real de Elvis Presley. Então, roda a vinheta! Elvis é um filme com uma energia explosiva e é contagiante do início ao fim. Conta uma história que para muitas pessoas, com certeza, eu imagino, não era conhecida até então. O que deve surpreender aqueles que pensam que esse filme é apenas um retrato raso da vida do cantor, interpretado por um ator qualquer fazendo o papel do rei do rock. Mas não, gente. Não. Esse filme não é isso. Esse filme, acima de tudo, é sobre a relação abusiva e controladora do empresário de Elvis Presley, que ao mesmo tempo que ele ajudou na ascensão meteórica da carreira de Elvis Presley até o estrelato e forjou a figura de Elvis no imaginário, na cultura popular, ele também contribuiu para os problemas pessoais do artista até o declínio da sua própria saúde. Esse filme foi feito sob o olhar do empresário, o Coronel Tom Parker. Mas ainda assim é um filme sobre Elvis, completamente. E mesmo que essa temática seja o fio condutor de todo o filme, a performance do Austin Butler como Elvis é espetacular. Seja ele dançando, cantando, rebolando, tudo isso, você olha pra ele e você enxerga Elvis Presley bem ali. O diretor Baz Luhrmann, ele teve um desafio gigantesco nesse filme, porque ele teve que pegar 3 décadas de uma carreira que mudou todo o entretenimento mundial e transformar isso em um filme de 2 horas e meia. Obviamente tem seus problemas, né? Mas assim, ao meu ver, ele se saiu muito bem nessa tarefa. Embora tenham alguns momentos que os anos passam muito rápido ali, existe um pouquinho de pressa, mas nada que estrague a história. Um dos destaques principais desse filme é como o filme aborda as influências musicais dos negros na cultura americana na época e no próprio Elvis. E mostram toda a parte da segregação racial, como que isso afetou toda a cultura nos Estados Unidos na época, né? E no processo eles fazem isso desmistificando muita coisa que se acreditava a respeito do Elvis, da relação dele com as músicas dos negros na época, né? Então, assim, esse filme ele explica perfeitamente quais foram as influências, como que aconteceu, mostra tudo ali numa ordem muito boa. Esse filme leva os espectadores numa viagem emocional muito grande pela vida e a carreira do Elvis. Mostra momentos íntimos dele com a família, momentos dele no show com os fãs. É muito bem explorado isso. Embora a vida amorosa do Elvis tenha ficado um pouquinho assim mal explorada, acho que podiam ter colocado um pouco mais a respeito das outras namoradas que ele teve. Ficou muito focado ali na Priscilla Presley, mas é compreensível. E os momentos musicais desse filme têm uma energia mas tão intensa, que dá vontade de você levantar da cadeira e sair dançando no cinema, gente. É muito bom mesmo. Infelizmente, algumas músicas têm uma pegada um pouco mais contemporânea, a gente entende o porquê disso, né, de trazer novas gerações pro filme, para apreciarem, mas eu acho que pode ter ficado um pouco deslocado em algumas cenas. Mas nada que estrague a experiência do filme também. Agora, a performance espetacular do Austin Butler como Elvis, com certeza, gente, com certeza vai estar em várias premiações aí. Eu mal posso esperar para ver a reação das pessoas, do público em geral, quando assistir o filme. Quero ver o que as pessoas vão falar, porque, gente, tá animal. O cara conseguiu encarnar o Elvis ali. Ele não tá imitando só, ele tá... Realmente é um estudo ali, você vê que ele tá... que ele estudou muito os movimentos do Elvis, estudou toda a forma dele cantar, dele interagir com as pessoas, então tudo isso tá ali e você consegue enxergar o Elvis ali. Ele fez um trabalho espetacular. Eu estou na torcida de que ele entre aí como indicação ao Oscar, né, de melhor ator, e muito merecido. Se ganhar, melhor ainda, mas assim, tô muito feliz com o que eu vi no filme. Mas é isso, gente, essa foi minha visão sobre esse filme, um dos melhores filmes desse ano, na minha humilde opinião. E agora nós vamos fazer algo diferente aqui no Momento Crítica. Nós vamos chamar para uma conversa agora o presidente do fã-clube Elvis TC Brasil, que vai falar um pouquinho para nós a respeito do que ele achou do filme e vai nos proporcionar uma visão mais ampla a respeito da vida real, né, do Elvis e o que foi apresentado no filme. Então vamos chamar ele agora e vamos conversar a respeito de toda essa grande obra que foi esse filme do Elvis. Fala pessoal, agora eu estou aqui com o Marco Presley, presidente do fã-clube Elvis Taking Care of Brazil, também conhecido no Instagram como Elvis TC Brasil. Marco, é uma honra te receber aqui agora, né? Principalmente depois de ter assistido esse filme fantástico que foi, né, o Elvis. E, cara,
Agora, assim, como você é especialista, né, em Elvis Presley, conhece toda a história, tem estudos profundos aí em relação à vida dele, à carreira, tanto a vida pessoal como a carreira dele. Eu gostaria de saber, né, fazer algumas perguntas, inclusive, quais são os principais elementos da história que te chamaram a atenção? Assim? Você pode fazer uma introdução a respeito e pode falar à vontade. Tá bom, primeiramente, bom dia pro pessoal. Sou presidente do fã-clube Elvis TC Brasil. Vocês podem estar seguindo a gente, né? @Elvis TC Brasil. E é um prazer estar aqui com o pessoal da Barões, nossos amigos, parceiros sempre. Stuart, grande amigo. E vamos lá, né? Muito tempo a gente espera que tenha um filme do Elvis, né, que honre a história dele e que traga para a nova geração o Elvis. Só que fazer um filme de um astro que nem o Elvis é complexo, é difícil, né? Com certeza. Porque Elvis é muito grande. Elvis é muito grande. Então é um desafio resumir e condensar em um filme de 2 horas e 40 minutos uma história de 30 anos de carreira e que ultrapassa gerações e o legado continua aí até hoje, né? Então, assim, posso falar um pouquinho sobre o Elvis? Antes Com certeza, fique à vontade agora, o palco é seu. Ó, eu fiz algumas anotações aqui, eu vou repassar para vocês. O Elvis, ele foi considerado o principal artista e o artista mais influente do século XX, né? Depois ele foi acunhado como o rei do rock and roll, como todo mundo sabe, ou simplesmente o rei. Mas na sua história o Elvis tem grandes recordes, né? Ele é o artista solo que mais vendeu na história da música, né? E ele condensou no seu estilo musical não só o rock and roll, né? Muita gente acha que o Elvis é só o rock and roll, mas é um pouquinho mais do que isso, né? Ele tocou rock, ele tocou blues, gospel, black music, soul music, country, rhythm and blues, rockabilly. Então, assim, tudo praticamente que cerceava a cultura musical da época, o Elvis ele conseguiu apartar nas suas músicas, né? O Elvis ganhou vários Grammys, ganhou um Grammy também especial que chama-se Grammy Lifetime Achievement Award, além de ter quebrado vários recordes na carreira, incluindo como o artista que teve mais álbuns de ouro e platina certificados pela RIAA. Olha só. E também o artista com o maior número de álbuns na Billboard 200. Então, assim, o trabalho do Baz Luhrmann foi meio ingrato, né? Cara, Elvis fez sucesso no mundo inteiro, apesar de que, infelizmente, nunca ter feito uma carreira, uma turnê mundial. E isso o filme vai mostrar muito bem, isso. Vocês vão entender exatamente os motivos que levaram a isso. Mas o Elvis também não fez só sucesso da música. O Elvis fez sucesso do cinema. Muita gente sabe que o Elvis fez filmes, mas muita gente não sabe que ele chegou a ser o artista mais bem pago de Hollywood na década de 60, nos mais de 30 filmes que o Elvis fez. Caramba! Além de tudo isso, né, tem influenciado na cultura e tal, ele influenciou também os jovens, né? Ele influenciou o modo de se vestir, né? Ele solidificou o que seria o primeiro superstar, né? Ou seja, existiam artistas antes do Elvis, mas o patamar que o Elvis alcançou de sucesso e como ele alcançou essa juventude, saindo do pós-guerra americano, mudou profundamente ali. Profundamente. Depois do Elvis, nunca nada mais foi o mesmo, né? E Elvis abriu caminho para essa galera toda que veio depois, né? Os Beatles, os Rolling Stones, abriu caminho para os músicos negros. Infelizmente, a gente sabe que nos Estados Unidos, na década de 50 principalmente, vivia um período de segregação racial, né? Um período de que branco não podia se juntar com negro, branco não poderia escutar uma música de um negro. E, infelizmente, muito dessa cultura negra era renegada na época, e no mainstream, né? No mainstream. E o Elvis, por ser uma pessoa de influência humilde e crescer nesse balaio, principalmente participar lá ele é um nascido frequentador da Bailey Street, o Elvis condensou essa cultura toda. E ele conseguiu trazer para essa nova geração essa música dos negros, juntando essa música dos negros, o blues, né, com o que os brancos ouviam na época, que era o country music, e com a sua raiz cristã também da igreja, com o gospel. E tudo isso o Elvis condensou para levar o rock and roll para o mainstream. Tá? Essa é só uma análise, um breve falar um pouquinho do Elvis, que eu acho importante para apresentar o que o Baz Luhrmann teve que condensar para se fazer esse filme e mostrar que é uma tarefa ingrata, né? É difícil você mostrar nisso, ainda mais num filme de 2 horas e 40. Né? E eu acho que ele mostrou muito bem essa parte, né, da segregação racial, essa parte dos negros, assim, a parte musical também. Isso aí eu acho que foi muito bem explorado no filme. É aquela coisa, né? Desmistificou muitas informações assim que as pessoas tinham, informações falsas a respeito do Elvis, né?
que ficava circulando, inclusive tem alguns, né, tem algumas coisas circulando aí nas redes sociais aí, alternativas aí, né, que estão fazendo polêmica, mas isso mostra, o filme mostra que nada do que está sendo dito aí é verídico, né, mostra toda a verdadeira face, né, que foi o Elvis e como que ele pegou essas influências, né, de uma forma respeitosa, não se apropriou, não roubou, não fez nada disso. Ele simplesmente cresceu nesse meio e pegou toda essa cultura aí para pavimentar a estrada do rock and roll. Né? Exatamente. Infelizmente, né, Stuart, a gente vive na época da desinformação, né? Sim. Então, assim, não dá pra gente acreditar em tudo que a gente vê na internet, né? Uhum. E muitos artistas negros da época que fizeram sucesso, todos elogiaram Elvis. B.B. King, Fats Domino, Little Richard, James Brown, todos esses artistas negros, né? Sam Davis Jr., tô tentando relembrar aqui de alguns mais. Todos elogiaram o Elvis e agradeceram porque o Elvis ele abriu o caminho para essa galera. Então, quando o Elvis cantava Tutti Frutti do Little Richard, as pessoas iam atrás para saber, opa, quem é Little Richard? E começavam a ouvir e se interessar. Uhum. Os próprios brancos começavam a se interessar pela rock music, né? Quando o Elvis gravou That's Alright Mama, que era um estandarte de blues clássico do Arthur Big Boy Kulick. Isso, Big Boy Kulick. Quando o Elvis gravou, ele não gravou semelhante a uma cópia. Não foi. Ele gravou a música praticamente 2 ou 3 vezes com um tempo mais acelerado, com uma batida mais forte no violão, uma guitarra mais acentuada, uma bateria. A versão dele, o ritmo era diferente, né? Uhum. Então não foi simplesmente plagiar, roubar, imitar, não. Condensou as suas influências, como qualquer pessoa condensa, né? Qualquer pessoa é influenciado pelo ambiente que a cerceia, né? Uhum. E ele fez do jeito dele e aprimorando. E nisso abrindo o mercado para essa galera. E essa galera toda passando a ser reconhecida pelo público geral da época. Lembrando que a RCA, né, que era a gravadora do Elvis, sempre acreditava todos esses artistas nos LPs, nos EPs, nos singles que eram vendidos na época, sempre todos foram acreditados. Uhum. E lembrando a admiração do Elvis também, é importante dizer que ele sempre teve com esses artistas negros, né? Uma vez em Las Vegas, o Fats Domino estava numa coletiva de imprensa com o Elvis sempre uma pessoa muito humilde, muito educada, ele se levanta e diz, esse aqui é o verdadeiro rei do rock and roll. Olha aí. Ou seja, poxa, que humildade, né, cara? O cara, com certeza, ele gostava, ele era influenciado. Uhum. Então, assim, era um ídolo. O Elvis tinha ídolos também, né? Incrível, né? A gente às vezes acha que as celebridades, os músicos que a gente gosta não têm os seus ídolos, mas eles têm. Eles têm. É gente como a gente, né? Nada, né? Exatamente. Mas assim, Marco, com base de tudo isso que você falou a respeito do Elvis, toda essa admiração que você tem por ele, todos nós temos. Como é que foi essa experiência de chegar lá no cinema e ver esse filme ali? Quais foram os seus sentimentos principais assistindo esse filme? Primeiro, emoção, né? Um misto de... Bom, assim, antes de chegar no cinema, um pouquinho de aflição. Porque é complicado, né? Você passa a vida inteira escutando Elvis, a vida inteira vendo os filmes do Elvis, lendo livros, bibliografias, inclusive, vou até saiu recentemente uma muito boa, que é o Last Train to Memphis, do Peter Guralnick. Uhum. Eu vou indicar para as pessoas como um complemento, para depois que elas verem o filme, adquirirem essa bibliografia. Mas você passa a vida inteira estudando uma pessoa de quem você gosta, e quando surge um filme, dá medo, né? Uhum. Você fala, poxa, será que vão mostrar realmente a luz dos fatos como foi? Será que vão transparecer a grandeza do Elvis? Será que vão falar alguma coisa que vai ficar... as pessoas não vão entender corretamente, né? Uhum. Quando houve também um anúncio, isso não é spoiler, eu acho que eu posso falar aqui, mas de que o filme ia ser contado pelo prisma do coronel, pela perspectiva do coronel, aí eu também fiquei um pouquinho com aflição. Eu pensei, será se vão relatar realmente a luz dos fatos que aconteceu? Será se vão ter coragem de mostrar o relacionamento até, vamos dizer, até abusivo que o coronel nutria com Elvis? Sem dar spoiler, o filme fez isso magnificamente. Então, assim... alegria, uma satisfação e um alívio depois de ver o filme, saindo do cinema, principalmente no final do filme, que foi emocionante. Uhum. Eu sei que o Stuart assistiu comigo, eu sei que o Stuart se emocionou, até também, segurou cara. o choro, né? Aquele final ali, gente, não tem como. A gente não pode falar, mas você segurou, teve que se segurar, né? Deu uma segurada ali, opa, peraí. Melhor parte do filme, gente. Melhor parte do filme. Se preparem pro final. O final é a melhor parte do filme.
O final é arrebatador. Arrebatador, cara. Uhum. E após ver o filme, meu sentimento é de esperança de que esse filme contagie e chegue nas novas gerações, mostre para as pessoas mais novas quem foi o Elvis, e que meio que como que nem aconteceu com o Bohemian Rhapsody, né? Que Sim. o Elvis ganhe novos fãs e as pessoas tenham esse costume de conhecer e realmente aprender quem foi Elvis Presley, porque ele influencia muito fortemente a sociedade hoje, né? Todos esses artistas que as pessoas escutam hoje em dia foram influenciados pelo Elvis e ainda são. Então, as pessoas não têm noção disso, mas talvez com esse filme elas vão buscar mais conhecer a história do Elvis, né? Com certeza. Muito gratificante. Não, isso vai ajudar muito. Até porque eu acho que existe algum tipo de preconceito, não sei o que é, mas eu já percebi isso. As pessoas, quando escutam o nome Elvis, assim, já imaginam só, né, o Elvis naquela roupa branca, fazendo aquela voz assim, muito forte, e penso que é uma coisa até meio caricata, mas não é isso, entendeu? E esse filme tá aí pra dar um tapa na cara dessa galera, acorda aí, porque não é bem assim não. A história é completamente diferente, vocês têm que entender quem foi, como que foi, como é que foi todo esse processo da criação do rock and roll. Claro que ele não foi o único, inclusive isso é muito importante no filme, porque mostra o berço do rock and roll ali. Você vê muitos outros artistas ali. Você vê o Little Richard, vê o B.B. King, tem aquela Sister, estou tentando lembrar o nome agora. Sister Rosetta Tharpe? Isso, ela aparece também. Todos esses personagens aí foram, assim, as bases do rock and roll. E Elvis também, claro, incluído. Não dá pra dizer que foi o único, né? Então, você mostra todo esse panorama no filme, né? Então, isso ajuda muitas pessoas a entenderem, a verem, né, o Elvis como ele realmente foi. Não como essa figura caricata que muitos ficam colocando por aí, né? Por conta das imitações que tem do Elvis direto, assim, e vira esse paradigma. Elvis foi um dos pioneiros do rock and roll junto com essa galera, né? Exato. Foi o primeiro que virou superstar, que nem eu falei, que jogou o rock ao mainstream e abriu o caminho para os posteriores que vieram, né? Exatamente. Little Richard, Jerry Lee Lewis, artistas brancos também, né? Do próprio Johnny Cash também. Sim. Enfim. Mas, infelizmente, né? Todo artista tem seus altos e baixos, né? Uhum. E quando você vai fazer um filme biográfico, você tem que mostrar tudo, né? E eu acho que as pessoas têm essa imagem um pouco errada, porque ficou muito marcante nessa última fase do Elvis, né? Sim. Assim como foi marcante o fim dos Beatles, a última fase do Michael Jackson, né? Uhum. Muitos covers também, hoje em dia, do Elvis, levam um pouquinho para esse lado mais caricato. Claro, não queremos desrespeitar, o trabalho de todos é maravilhoso. Inclusive, eu também faço cover do Elvis no trabalho. Mas, assim, até nessa última fase, o filme consegue mostrar de que o Elvis, com todos os problemas que vinham passando, a sua depressão, os problemas de saúde, os problemas na vida pessoal, os traumas, problemas com o coronel, esse filme mostra muito bem o trauma do divórcio com a Priscila, o trauma de ter se separado da sua filha, né? O trauma anterior também que o Elvis nunca superou na vida dele, que foi a morte da mãe. Apesar de tudo isso, o Elvis entrega uma performance sensacional no final da sua vida. Foi ele sentado ao piano, tocando Unchained Melody, certo? Sim. Cara, surreal a voz dele, a entrega, todos os problemas ele se entregava, porque o Elvis nutria esse amor pelos fãs. Uhum. Então o Elvis não estava ali no palco com seus problemas, passando, enfim, todos esses ardores só para ganhar dinheiro. Não, o dinheiro não era o importante. O importante era se entregar pelos fãs, e o filme mostra muito isso. Isso é muito bonito no filme, né? E mostra também o início da carreira do Elvis, década de 50, mostra o período de Hollywood. Então o filme é bem completo e as pessoas vão começar a poder enxergar o Elvis em toda a sua complexidade, né? Em todos esses 30 anos de carreira, né? E vão ver que até, inclusive, essa última fase do Elvis, que algumas pessoas levam para o lado caricato, é muito boa também. Sim. E, inclusive, Marcos, você foi falando dessa parte assim, do filme, né? Esses vários momentos. Baseado nesse amplo conhecimento que você tem, você acha que tinha mais coisas para serem exploradas lá? O filme está completo, assim, com tudo? Ou você acha que faltou, assim, alguma coisa? Esse filme foi dito pela mídia que foi um filme que foi 4 horas, né? O corte original do diretor Baz Luhrmann foi 4 horas. Uhum. E para o cinema foi essas 2 horas e 40. Então a gente não sabe exatamente o que tem nessa versão do diretor de 4 horas, né? Mas como fã do Elvis e pessoa que conhece
o Elvis, algumas coisas faltam no filme, né? Não querendo fazer disso uma crítica ao filme, mas a gente tem que pontuar, né? Talvez ao leigo, ou a pessoa que goste do Elvis e não conheça a fundo a história, passe despercebido. Mas para quem é fã, muitas coisas a gente sente falta no filme, certo? Sabe? Uhum. Relacionamentos do Elvis que ele teve, que não foram citados, grandes eventos do Elvis, filmes do Elvis, né? Uma parte ali do período dele de Hollywood. Então, assim, shows do Elvis que a gente queria ver mais, coisas importantíssimas do Elvis. E, infelizmente, mas a gente até entende, né? Não tem como pôr tudo, né? Senão acho que até ultrapassaria essas 4 horas. Teria que ser um filme, sei lá, dividido em várias partes para você pôr tudo, né? Praticamente uma minissérie, né? Completa. Uma minissérie. Até documentários do Elvis que a gente vê, eu tava comentando isso com você, né? Uhum. Documentários do Elvis que a gente vê que falta muita coisa, a gente fica falando, poxa, por que não citou isso aqui? Por que não falou dessa fase? Por que não falou dessa música, dessa gravação, desse relacionamento com o Elvis, essa namorada do Elvis, aquilo? Enfim, ainda mais no filme, que é uma adaptação cinematográfica, né? Não é exatamente a bibliografia certinha, que nem você pegar ele um livro, né? Que nem o livro que eu citei do Peter Browning. É entendível que muitas coisas não dão para caber ali. Mas eu acho que reiterando, o leigo, a pessoa que assistir, ou a pessoa que está conhecendo o Elvis agora, vai achar o filme sensacional, porque ele consegue condensar os principais eventos da carreira do Elvis. Então é um ótimo início para conhecer Elvis Presley. Excelente início, né? Eu acho que muita gente vai virar fã do Elvis agora por conta desse filme, porque, cara, o filme... Se fosse um filme fraco, meio raso, fosse um filme que, não sei, fosse muito parado, porque, assim, o filme é bem dinâmico, sabe? É um filme que as coisas vão acontecendo, tem todo um dinamismo, assim, que o próprio diretor brasileiro gosta daquela coisa muito... Aquilo mesmo vocês estão vendo aqui, todos esses dourados tem aqui. Certos momentos, assim, que ele chega a ser pesado. Sim. Impactante. Não é um filme leve, né? Exato. Apesar de ser um filme para toda a família, né? Uhum. Ele é um filme que tem partes nele que vão mexer com você profundamente nas suas emoções. Né? Exato. É uma montanha-russa de emoções, porque tem hora que você fica espantado, assim, com alguns momentos do filme, tem hora que você fica triste, tem hora que você fica feliz, assim, ria tem hora também. que você fica com raiva. Você fala, como é que estão fazendo isso com o Elvis? Por que estão fazendo isso? Você sente a dor do Elvis. Exatamente. Então, é um filme até que, importante dizer, humaniza o Elvis. Mostra o lado humano do Elvis. O lado sofrimento do ser humano sobrecarregado com excesso de fama. Se pode dizer isso, excesso de fama. Mas é uma coisa que não tinha parâmetro. Nunca ninguém tinha sido tão famoso que nem o Elvis antes. Entendeu? Os caras que vieram depois, Michael Jackson, enfim, superastros que vieram depois, eles já tinham esse parâmetro. O Elvis não tinha. Ele não sabia. E o pessoal que trabalhava, a staff que trabalhava junto com o Elvis, não sabia. Não existia nada antes de Elvis. O John Lennon parafraseou essa frase, né? Antes de Elvis não existia nada. Eu digo, claro, no quesito do rock and roll não existia nada. No quesito do rock and roll não existia nada. Mas essa grandiosidade, assim, do artista ser tão elevado, assim, na mídia, isso não tinha acontecido antes, né? Existiam outros, né? Frank Sinatra e tudo mais, mas eu acho que não nesse nível do Elvis. Não nesse nível do Elvis. Isso aí porque o Elvis foi realmente o primeiro artista que condensou a música para a juventude, né? Antes do Elvis, a música, né, as big bands, o jazz, a música clássica, eram coisas mais um público mais de idade, né, mais erudito, né? Não uma música de fácil assimilação, né? E o rock and roll e o que o Elvis fez nesse movimento, toda essa rebeldia, movimento de contracultura, até de sexualização, por que não? Eram movimentos de liberação das pessoas, né? Sim. Tudo isso surgiu com Elvis e a juventude conseguiu se identificar e se expressar. Era o que a juventude queria, né? Era o que a juventude queria. E depois disso, na década de 60, aconteceu todas aquelas transformações sociais nos Estados Unidos, né? Inclusive com os Beatles também chegando, né? Mas tudo isso teve início lá na década de 50. Tudo começou ali com o Elvis no advento dele, né? No advento do Elvis. Se o Elvis não tivesse, em 1954, gravado That's Alright Mama, cover do blues, do Arthur Big Boy Kulick, nada disso teria acontecido. Aliás, melhor ainda, se o Elvis não tivesse... Aí, mais uma vez, a gente mostrar o amor do Elvis pela mãe. Se o Elvis não tivesse gravado esses tapes para dar de presente para a mãe, né, de forma amadora, somente o Elvis cantando voz e violão, o Sam Phillips, que foi o criador da Sun Records, né, que foi a gravadora que descobriu o Elvis, antes do Elvis ir para a RCA, se não tivesse acontecido tudo isso, as pessoas não iam conhecer quem é o Elvis, né? Tem até, inclusive, aquela famosa frase do Sam Phillips: se eu um dia conhecer um branco que
consiga cantar que nem um negro e conseguir levar a música para as massas, além de ser um cara boa pinta, bonito e ter carisma, saber dançar, eu vou ganhar $1 milhão, né? O Sam Phillips falava aí, procurava isso. Agora, ele nunca imaginou que esse cara seria o Elvis. Ele nunca imaginou isso. Foi como achar, assim, um tesouro escondido. A mina de ouro. A mina de ouro. Exatamente. Isso foi antes do Coronel, tá? Isso tudo foi antes do Coronel chegar. Antes do Coronel aparecer, né? O Coronel chegou e viu o Elvis tocando nesses eventos ainda de porte pequeno, né? Ainda regional ali, no Mississippi, enfim. Quando o Coronel viu ele também, ele falou, caramba, esse cara tem alguma coisa. Ele contagia o público, né? A forma como ele mexia com o público, né? As mulheres gritando assim. E isso também eu posso falar, porque tem até no trailer do filme. Tem, não, e é muito bem explorado no filme ali. Histeria, a mulher, histeria, cara. Histeria. Era uma coisa histérica, porque as pessoas estavam vendo, nunca imaginavam que ia ver isso, né? Para elas era uma coisa quase que divina ver aquilo ali. É algo completamente fora do padrão, né? Porque lá, a gente estava assistindo o filme, tem aquele cantor, né? Que é o Hank Snow, né? Se não me engano. Hank Snow. Aí tá lá tocando aquele countryzinho assim, bem suave, todo mundo sentadinho, ouvindo. É como se tivesse ouvindo uma orquestra. Todo mundo quieto, assistindo um show assim, todo mundo paradinho, sentado. Aí chega o Elvis, pronto, aí vira aquela loucura, né? Mulher gritando, jogando calcinha lá pro palco, aquela loucura, não, aí vira, né, aí começou histeria pura. E aí começou esse movimento, né, de até os shows, os eventos, não ficarem só com as cadeiras paradas, serem eventos assim, para as pessoas aproveitarem, dançarem, entendeu? Ter todo esse movimento, essa energia que ele passava, era quase como se fosse um poder... Contagiante. Um poder especial, assim, contagiante. Inclusive, um poder especial, é interessante a gente falar sobre isso. É um poder, eu diria, um dom de Deus, né? Eu percebi que esse filme ele tem uma característica de ser, assim, também um filme meio que de super-herói, se você parar pra pensar. Isso, exatamente. Tem um vilão estabelecido, que é o empresário dele. É contado na ótica dele, mas assim, o filme é sobre o Elvis, né? Não deixa de ser. E ele tem esse poder especial nas pessoas, que logo nessa primeira apresentação dele, a mulher parece que dá aquela coisa assim, tipo, ela vendo ele se mexer lá. Ela tenta se conter, né? Ela tá se contendo. Ela dá um grito assim, parece que, meu Deus, o que aconteceu? O que eu gritei? Sabe? Foi uma coisa meio... Eu posso falar isso aqui? Eu acho que é bem pesado falar isso aqui, né? Pode falar, aqui a gente tá livre pra falar qualquer coisa. Aqui pode falar, aqui é baixaria. Que nem nosso amigo Pernizila fala, né? Pode falar, um grito quase que orgásmico. Era algo... Orgásmico. Um grito quase que orgásmico. Tem um momento que a mulher... A música tá tocando, tá aquela coisa toda pegando fogo lá. Aí chega a mulher e levanta e dá aquele berrão assim no meio da galera. Aí a música... Nossa, esse momento assim é fenomenal. Inclusive, eu mal posso esperar para ver esse filme novamente aí na pré-estreia, né? Só para lembrar, até aproveitar esse momento aqui para lembrar o pessoal que o fã-clube, né? O Elvis Take Care of Brazil está organizando a pré-estreia oficial no dia 13 de julho, né? No Cinemark do Pier 21. Quem mora em Brasília, né? Ou estiver passando por aqui em Brasília, né? Estiver aqui no momento, aproveite para assistir esse filme na pré-estreia com o pessoal, porque vai ser animal. Vocês vão gostar muito, vai ser uma experiência assim inesquecível. Então, tome nota, dia 13 de julho, né, quarta-feira, às 9h40 no Pier, né? A sessão é às 9h40, o pessoal vai estar chegando às 9 horas lá. Isso. Marcando para chegar às 9 e vai ser fácil reconhecer a gente, que a gente vai levar nosso banner, né? Exatamente. Um banner para levar para as pessoas reconhecerem a gente. Vou estar lá, o Stuart vai estar lá também. Então, quem quiser procurar a gente, saber mais informações, participar do nosso fã-clube, de futuros eventos, procure com a gente. A gente vai ter todo carinho para receber vocês e responder a qualquer pergunta também, né? Exatamente. Bom, e agora que a gente falou bastante sobre o filme, as influências dele, como que isso, né, impactou na história real também, a história real com o filme, vamos dar uma nota agora para o filme, né? A gente tem aquele sistema de notas, que alguns já conhecem aqui na Barões, né? Nós temos a primeira nota, que é o Nem de Graça, tem a segunda nota, que é o Check-in, que é aquele filme ok, tem a terceira nota, que é o Folhão, que é o filme que você vai lá assistir, se diverte e é isso. Temos Barões,
que é o filme recomendado, aquele filme assim que é muito bom mesmo, que vale a pena ir pro cinema assistir. E tem aquele que é o Masterpiece, que é a obra das obras, tem que ser aquela coisa muito perfeita para ganhar esse título aí. Marco, o que você achou assim do filme no geral? Você acha que o filme merece um Masterpiece ou um Barões? Qual a nota que você daria? Assim? Vamos lá, o Barões seria o quê? Vamos colocar aí na parte de estrelas, né? De 5 estrelas, Barões representa 4, 4,5 a pontuação. Eu tô indo mais para esse lado de 4,5. 4,5, né? Eu acho justo. Certo, eu também acho justo. Não é um filme completamente perfeito, pode ter... Tem momentos assim que eu achei um pouco acelerado ali na parte dos anos 60, ali, que eu acho que podia ter sido um pouquinho mais explorado, né? Só umas que nem eu falei antes, eu não posso falar muito pra gente não entrar em spoilers do filme, né? Mas alguns acontecimentos passam rápido demais, né? Sim, eu achei que passou um pouquinho rápido. Perceber, algumas coisas passam, são pouco contadas, poderiam ser melhor elaboradas. Sim. Eu não sei se é proposital ou se foi pela questão do corte de cinema, realmente, né? Eu creio que tenha sido por conta do corte de cinema. Se o filme tivesse pelo menos 3 horas e 10, algo assim, isso. Já seria o suficiente para colocar essa parte ali no meio e pronto. É complicado, né? Levar um filme de 3 horas pro cinema, você tem que realizar várias sessões por dia, vender ingresso, é complicado, né? Exatamente, é uma coisa que você tem que analisar bastante. Né? Mas assim, tirando esse, vamos dizer assim, não é bem um defeito, mas é um ponto que a gente não gostou muito. É um ponto que eu senti no filme, né? Mas tirando isso, gente... Tem outro fator também que eu acho importante falar, para esclarecer porque que eu estou dando essa nota de 4,5. Algumas coisas no filme existem... Eu estava até conversando com vocês outro dia, né? Existem certas liberdades criativas, caminhos que o diretor às vezes recebe tomar, ou o estúdio, enfim. E enfim, tem também o fator de que eles querem hollywoodizar, né? O filme. Tem que ter. É um filme, lembrando de novo, não é um documentário, é um filme. É um filme, uma adaptação, né? Uma adaptação do que aconteceu. Pode-se dizer que é uma adaptação. E muitas vezes ele é muito assertivo, o filme. Né? Ele é bem factual, agora é bem realista, bem factual. Agora, outras vezes, tem essa questão da adaptação. Eu não posso entrar no mérito e falar que pontuar exatamente antes do que o filme sai e vocês assistam, né? Para não dar os spoilers, mas algumas coisas no filme, coisas que aconteceram na vida e na carreira do Elvis, o diretor dá uma exagerada, né? Dá aquela hollywoodizada, que nem eu falei, acho que esse é o termo, né? Certo. Então, certas coisas que vocês vão ver no filme não foram exatamente dessa forma que aconteceram na vida real. Mas isso não estraga a experiência do filme, porque não é nada inventado, né? Tudo ocorreu, só que está de uma forma diferente, talvez uma forma um pouco exagerada. Bom, e com isso, nossa nota é Barões, né? Que é o 4,5 de 5 estrelas. Eu diria que é um Barões Plus. Barões Plus. A gente coloca um plus aqui. Tem o Disney Plus? Tem o Disney Plus, agora tem o Barões Plus. Barões Plus, igual aquelas notas americanas, né? A mais, essas notas A mais, sei lá. Então é quase um Masterpiece. Quase. Não, poderia ser um Barões menos, mas é um Barões Plus. Barões Plus, é isso aí. Nós gostaríamos de agradecer demais aí ao Warner por ter nos convidado, a Espaço Z também, a agência Espaço Z, pelo convite. A cabine de imprensa foi fantástica, nós tivemos uma experiência incrível vendo esse filme. Foi um prazer ter você aqui também, Marco, para falar, pontuar, explicar tudo isso assim, para o nosso público, né, que eu acho que é muito relevante para o pessoal entender melhor como que foi o Elvis, quem foi ele, toda a história, né, e levar isso para outras pessoas. Claro. Com certeza. Bom, e é isso. Nós deixamos essa nota aqui para esse filme fantástico. Por favor, gente, assista esse filme. Dia 14 de julho estreia. Dia 13 tem a pré-estreia aqui em Brasília, inclusive, no Cinemark do Pier, exato, com o fã-clube do Elvis Taking Care of Brasil. Sigam a página deles aqui, a gente vai colocar também. É @ElvisTCBrasil, com Z, né, no Instagram. Lá vocês vão encontrar novidades a respeito do filme, vocês vão encontrar muita coisa a respeito do Elvis, imagens raras, curiosidades, tudo que vocês quiserem, vocês vão encontrar lá. Conteúdos diários, né, sobre o Elvis. Venham conhecer, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito da nossa página. Exato, muito bem selecionados esses conteúdos. E é isso, pessoal. Então, até o próximo Momento Crítica. Valeu!